Eu vim contar pra vocês a história do dia que meu filho quase se afogou na piscina. No início do ano de 2018, meu filho estava com 3 anos. E nessa época eu morava na casa da avó do meu marido. Eu e meus 2 filhos, meu filho de 3 anos e minha filha que tinha 5. Eu tava com 4 e ia fazer 5, alguma coisa assim. E aí, eu morava lá com eles porque meu marido já tinha se mudado aqui para Portugal e a gente estava esperando ele organizar tudo para a gente poder vir. Então, a gente ficou morando lá e a casa era enorme, era uma casa gigante. Tinha um jardim muito grande, tinha a piscina que também era muito grande, e os meninos viviam brincando lá, correndo, tomando banho de piscina, brincando pelo jardim, enfim, né? Sendo criança. E aí, eles estavam, nesse dia, eu acho que era um domingo, a gente estava fazendo um churrasco lá, e estava a minha sogra, o meu sogro, a minha cunhada, o marido dela, que na época não era marido, era namorado, e tava o pai do namorado da minha cunhada com as irmãs dele, as 2 irmãs dele lá também, e acho que tava o namorado de uma das irmãs também. Enfim, tinha muita gente lá. E a gente tava na piscina, né? As crianças estavam brincando na piscina. Minha filha já sabia nadar. O meu filho não sabia nadar, mas ele ficava na parte rasa, porque a piscina de lá era assim, ela fazia assim. Então tinha, aqui era raso, aqui era fundo, aqui era raso. E ele estava aqui, eu estava sentada aqui, eu imagino que eu estou sentada aqui, e ele estava aqui na minha frente, né, no rasinho. E a gente tava lá conversando, todo mundo conversando, fazendo churrasco e tal, e nessa hora, eu acho que eu tava comendo um sanduíche, alguma coisa assim. E eles estavam os dois brincando dentro da piscina e tava todo mundo ao redor. O meu sogro estava até limpando, acho que a água da piscina, alguma coisa, com uma redinha, tirando coisas dentro da piscina, enfim. E a gente tava todo mundo lá conversando, sentado, tranquilo, normal. E eu tava olhando muito pro meu filho, eu tava olhando fixamente para ele. Por quê? Como ele não sabia nadar, ele tinha sempre que estar no raso. Mas como é criança, a gente não vai confiar, né? E eles tinham na piscina um bocado de boia. Tinha um que ele estava segurando, que era um macarrão, sabe? Aqueles que é assim, comprido, pronto, ele tava com um negócio desse. E ele tava lá brincando com isso no raso. E teve uma hora que ele deu uma distanciada um pouquinho, só que ele não foi para o fundo. Ele foi para onde era um pouco menos raso. E eu olhando para ele, comendo, conversando e olhando para ele. Daqui a pouco ele foi um pouquinho mais para o meio da piscina. Então, assim, ali ele já não dava pé. Mas ele estava com o macarrão e eu estava olhando para ele, porque eu estava olhando fixamente para ele. Eu não estava conversando assim, olhando para as pessoas. Eu estava conversando com as pessoas, mas olhando para ele. E ele olhando para mim. E aí teve uma hora que ele simplesmente soltou o macarrão. Nada mais. Ele não fez nada. Ele só soltou. Ele soltou e a hora que ele soltou, ele começou a afundar. Nessa mesma hora, eu joguei o sanduíche no chão, pulei na piscina. Mas assim, foi no mesmo momento. No mesmo momento. Assim que ele afundou, que ele soltou, ele afundou, eu pulei na piscina. Pulei na piscina, peguei ele, levantei ele na mesma hora e botei ele de volta no macarrão. Foi tão rápido, mas tão rápido, que ele não se assustou. Ele não ficou desesperado, ele não quis sair da piscina, ele não chorou, nada. Foi exatamente na mesma hora. Eu acho que se ele ficou 5 segundos embaixo d'água, porque eu cheguei logo. E de todas as pessoas que estavam ali, a única pessoa que viu fui eu e o meu sogro. O meu sogro, ele deu uma paralisada. E eu pulei. Talvez ele tenha paralisado porque eu pulei exatamente na mesma hora, né? Então, foi muito rápido. Muito rápido. Tanto que as outras pessoas não perceberam. Ninguém percebeu. Ninguém percebeu que ele estava prestes a se afogar. Se eu não tivesse visto, e o meu sogro, né, não tivesse ali, ninguém tinha visto a criança se afogando. Então, assim, é preciso a gente ter muita atenção, porque as coisas acontecem assim, ó, no estalar de dedos, numa piscada de olhos, a gente pode acontecer uma tragédia, minha gente, pode acontecer uma catástrofe. Então, assim, com crianças na piscina, por mais que, sabe nadar, não sei o quê, a gente precisa estar atento, porque N coisas podem acontecer. Então, assim, graças a Deus, ele não tem trauma nenhum de piscina, ele não se abalou, ele nem percebeu, ele mal notou, sinceramente, ele mal notou.
o que estava acontecendo, porque ele ficou muito pouco tempo submerso, quando eu tirei ele de lá. E pronto, e foi isso, mas assim, ele não teve trauma, mas eu tive um grande trauma. Eu, não que eu fique paranoica, do tipo, não pode entrar na piscina, não. Mas eu tenho muita atenção com os meus filhos, né? Muita atenção com os meus filhos em água, em piscina, ou no que for, até no chuveiro. Mas pronto, ele, né, como eu falei, ele não desenvolveu nenhum trauma, mas foi um sinal de alerta muito grande para mim. Eu fico, depois que passa o susto, a gente fica pensando, e se eu não tivesse lá? E se eu tivesse me distraído? Se eu tivesse olhado para o lado? Se eu tivesse ido no banheiro? Se eu não tivesse... Enfim, N coisas, né? Às vezes você não pode confiar que só porque tem muita gente, as pessoas estão reparando, porque não estão. Não é todo mundo que está prestando atenção no seu filho. E ninguém tem a obrigação de estar prestando atenção no seu filho, na verdade, né? Mas você precisa estar atento, você tem que estar atento, porque é uma coisa perigosa. Por mais que seja divertido, por mais que seja legal, é muito bom estar na piscina, eles gostam muito, eles se divertem muito, eles aprendem, né? Porque tem que aprender e tal, mas é um ambiente que necessita de atenção. Tanto a minha filha mais velha quanto ele sabem nadar, os meus 2 filhos menores ainda não sabem, mas eles já vão entrar na natação para poder também aprender, porque eu acho que é muito importante a criança saber aprender, a criança saber nadar, a criança saber como se comportar, né, dentro de piscinas, dentro do mar, né, precisa ter. Porque é uma coisa é uma coisa de vulnerabilidade ali. Se você não sabe se proteger, pode chegar um momento que acontecer alguma coisa, você, né, aconteceu uma tragédia justamente porque a criança não sabe como agir ali. Ela não sabe o que tem que fazer, ela não sabe que tem que bater pé, não sabe que tem que bater braço, sabe nem como boiar. Então, a gente precisa sim ter atenção. Não só porque sabe nadar e deixa pra lá. Não, mas a gente precisa dar as ferramentas, né, para eles poderem também se sobressair nesse caso. Ele não sabia que ele era muito pequenininho, ele já fazia natação, mas ainda não era, meu Deus, como nada. Ele nem sabia nadar ainda, né? Ele tinha feito algumas poucas aulas. E aí ele ficou nessa situação, mas graças a Deus eu agi rápido, eu vi, então nada mais aconteceu. E foi isso. Essa foi a história de quando meu filho quase se afogou na piscina. Graças a Deus, eu estava atenta. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. A história de hoje também é uma história minha. Também se passou com meu segundo filho. Rafael é cheio de histórias. E foi realmente uma situação muito tensa para mim. Para ele não se abalou, como eu falei. Mas para mim foi muito tenso. E é uma coisa que eu carrego até hoje. Eu presto muita atenção neles em qualquer ambiente. Na verdade, eu presto muita atenção neles em qualquer lugar. Mas mar, piscina, são coisas que eu tenho muito medo, porque, né, a gente ouve histórias, a gente vê relatos, a gente vê as coisas acontecendo e a gente nunca acha que vai acontecer com a gente, mas o fato é que qualquer coisa pode acontecer com qualquer pessoa. Então, a gente precisa sim prestar atenção, a gente precisa sim estar atentos, e é muito importante que as crianças tenham a oportunidade de aprender a nadar, quer seja numa aula de natação, quer seja com você mesmo ensinando, enfim. Mas eu acho muito importante as crianças saberem nadar, né? Porque é uma coisa que criança gosta, né? Tá no mar, tá na piscina. Quem não gosta? Todo mundo gosta, né? Então, é importante que eles consigam, né? Que eles aprendam como devem se portar nessas situações, como devem se portar nesses locais. E é isso. Essa foi a história. Foi um alerta, né? Aqui já tem uma história que já aconteceu isso com uma amiga minha, mas foi completamente diferente, mas também ninguém não deu ruim para ninguém, graças a Deus. Mas a gente podendo evitar que esse tipo de tragédia aconteça é sempre bom. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta, comente, se inscreva no canal. Se você quiser me mandar sua história para eu contar aqui no canal, tem que ser, obviamente, relacionado à maternidade. É nesse e-mail que vai passar aqui. E eu também vou deixar nos comentários e na descrição do vídeo.
E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.